Glória a Deus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? É motivo de alegria estar aqui nessa manhã tão maravilhosa, tão abençoada, né? O Espírito Santo tem falado aqui aos nossos corações tremendamente. E só realmente recebe quem está sensível à voz do Senhor neste lugar, né? E eu queria agradecer desde já, Rafa, a oportunidade, tá? Deus continue abençoando sua vida. Sou feliz e grata, porque eu me lembro que a gente estava lá naquele culto e você não se esqueceu de mim. E eu agradeço, né? Agradeço a Deus pela sua vida. Agradeço por essa igreja, por abrirem as portas, né? Em todo lugar que Deus tem me permitido estar, eu falo que hoje em dia é muito difícil você abrir a porta da igreja, receber as pessoas nos altares, porque está bem complicado, né? As pessoas têm brincado muito e quando a gente chega no ambiente, quando a gente é recebido numa casa, a gente entende que não é sobre nós, é sobre o Senhor Jesus, né? E se a gente está aqui no altar, é porque Ele permitiu que a gente estejássemos aqui no altar hoje. Então eu agradeço essa igreja, Deus abençoe os pastores daqui, Deus abençoe os membros, tá? E eu pedi a Deus essa semana toda, Senhor, me confirma a palavra que o Senhor quer que eu traga para o povo lá naquele lugar. E eu me lembrei de uma passagem, e quando eu cheguei aqui, quando eu sentei ali, que a primeira oportunidade do presbítero foi exatamente a palavra que Deus trouxe ao meu coração para trazer neste lugar. Eu olhei para minha mãe e ri, e ela entendeu que era a mensagem. E ele já trouxe aqui, mas eu quero deixar para a sua vida aquilo que o Espírito Santo também falou ao meu coração. Você pode abrir comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nessa manhã. Deus, Ele tem algo a continuar a falar conosco aqui nessa manhã. E eu acredito que é também um ambiente de cura neste dia. Há um ambiente de cura neste lugar. Os céus, ele está aberto para receber a sua oração, a sua petição. Não deixe de falar com Deus nesta hora. Não deixe que nada te interrompa nesse momento. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E a gente vai ler lá no versículo 6. Sou grata a Deus por Ele confirmar a palavra dEle neste dia sobre a minha vida. Que vai dizer assim: E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Você pode se assentar nesta hora? Estamos diante de uma passagem muito poderosa. Uma passagem muito tremenda. Não que as outras não sejam, porque toda a Bíblia que a gente for ler, nós vamos ver que todas as palavras de Jesus são tremendas e poderosas. E aqui nós estamos diante de um cenário onde, para entendermos um pouco do capítulo 3, nós vamos entender um pouco de como começa esse livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Alguns estudiosos vão dizer que foi escrito por Lucas. O mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas. Só que no Evangelho de Lucas, Lucas está trazendo a história de Jesus, contando um pouco sobre Jesus e os milagres que Jesus fazia. E aqui em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver os discípulos de Jesus entrando em ação. Porque Jesus não está mais aqui fisicamente, mas os discípulos dele continuaram a fazer a obra, continuaram a fazer o ID do Senhor. Então aqui nós vamos ver que se inicia em Atos uma igreja. Mas antes dessa igreja dar início, nós vamos ver que o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ele deixa uma promessa para os discípulos que ali estavam com ele. E nós vamos ler, deixe sua Bíblia aberta comigo, que nós vamos discorrer um pouquinho para você poder entender. No capítulo 1, lá no versículo 8... Na verdade, no 4, no 5 e depois no versículo 8. Nós vamos ver uma promessa que o Senhor Jesus deixou. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes,
Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E lá no versículo 8 ele vai dizer assim, do capítulo 1: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha a promessa que Jesus deixou para os discípulos. Olha, vocês vão receber virtude. Virtude, como assim? Vocês vão receber poder, vocês vão receber o Espírito Santo, porque é como se Jesus estivesse dizendo para eles assim: olha, o que eu tenho para continuar a fazer, não tem como vocês fazerem sem receber isso, sem receber o poder e sem receber o Espírito Santo. Então, para que a obra dê continuidade, o Evangelho continue sendo pregado, eu vou encher vocês do Espírito Santo, e vocês vão receber virtude, vocês vão receber poder. E quando eles recebem isso, a palavra vai dizer que Jesus, ele sobe aos céus. Jesus vai aos céus. E aí os discípulos, a palavra vai dizer que eles continuam olhando para o céu, quando de repente aparecem 2 varões vestidos de branco, e fala assim para eles: varões galileus, por que vocês ainda estão olhando para o céu? Esse mesmo que vocês viram subir, é o mesmo que vai voltar. Ou seja, ele não vai ficar lá. Então, olha, tire o foco de lá, olhe para cá agora e dê continuidade. Dê continuidade àquilo que ele começou a fazer. E foi exatamente o que eu disse aqui no início. Jesus já não estava mais aqui fisicamente. Jesus deixa essa palavra para eles, deixa essa instrução. Jesus sobe aos céus, e lá no capítulo 2 nós vamos ver que a promessa se cumpre. Porque quando Deus ele estabelece uma promessa na nossa vida, ele cumpre. A palavra ela não volta vazia. Se há uma promessa sobre a tua vida neste dia, se há uma promessa sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, o Senhor vela pela palavra dele para fazer ela cumprir. Então não fique pensando: tanto tempo foi feita essa promessa, tanto tempo eu tenho esperado por isso. Ela vai se cumprir, porque aqui se cumpriu. O Senhor lhe fez a promessa, Jesus sobe aos céus, e os discípulos continuam aqui. E a palavra vai dizer que depois que isso acontece, que os varões, acredito eu que fosse até mesmo um anjo que falou com eles, e a palavra vai dizer que eles se juntaram, todos eles, os discípulos, e ficaram ali unanimemente juntos, todos juntos em um só lugar. E lá no capítulo 2, essa promessa se cumpre, aonde acontece a descida do Espírito Santo. Acredito que todos aqui saibam dessa passagem, onde quase 120 pessoas, cerca de 120 pessoas são batizados, recebem o Espírito Santo. E aqui no capítulo 3, nós vamos começar a entender que não teria como Pedro ter um ato desses, juntamente com João, com esse homem, se ele não tivesse sido cheio do Espírito Santo. Porque a gente sem a presença, a gente não é ninguém. Nós somos totalmente dependentes de Cristo. E sem Jesus, eu não estaria aqui nesse altar agora. Você não estaria sentada aí agora. É porque a gente entende que com a presença nós temos tudo. Então aqui eles receberam o Espírito Santo no capítulo 2. E a partir desse capítulo 2, quando eles recebem isso, o povo que estava ali começaram a ficar assustado com aquilo que estava acontecendo. Então Pedro começa um discurso. Pedro começa um discurso ali. Esse discurso, ele vai... Quase 3.000 almas se converteram através desse discurso. Ou seja, de 120 pessoas, olha o quanto de pessoas se converteram. Olha quantas pessoas nos já tinham. E isso aqui só pôde acontecer depois que eles receberam o Espírito Santo. E aí houve esse crescimento. Nós conseguimos ver que a igreja começa a crescer aqui, através desse discurso de Pedro.
E aí a gente vai ver lá no capítulo 3, aonde a gente leu. Mas eu quero deixar uma palavra para a sua vida nesta manhã, que nós temos uma grande missão como igreja. Nós temos uma grande missão como igreja. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor não te chamou em vão. Não chamou em vão. Ele não escolhe. Escolheu porque escolheu. Não, há um propósito em tudo que Ele faz. Talvez você ainda não tenha se encontrado naquilo que você tem para fazer como igreja. Mas peça ao Espírito Santo, Pai, traga para mim, revela a mim. A Rafa falou sobre isso aqui. Sobre ela pedir a Deus para que revelasse a ela o que estava acontecendo. Se o erro era com ela ou se o erro era em outra coisa. E o que Deus fez? Ela dormiu e Deus trouxe a revelação para ela. Então, quando a gente pede, o Senhor, Ele nos concede. Então, nós como igreja temos uma grande missão nessa terra. Ninguém vem na terra em vão. Ninguém vem na terra por obra do acaso. Ninguém vem. Todo mundo que chega a essa terra, que Deus permite chegar a essa terra, existe um propósito. Existe um propósito para eu e você estarmos aqui. E como igreja, o nosso papel é o quê? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Sai, pregue, fale. Mas ninguém está me dando ouvido. Nós vamos ver aqui que Pedro, quanto mais ele falava, mais ele fazia, mais perseguição ele tinha. Não vai ser fácil, não é fácil. Ser cristão não é fácil. Se disseram para você, é fácil, não é. Você tem que renunciar todos os dias. Você tem que abrir mão todos os dias. Até quem está anos de evangelho tem que renunciar todos os dias. Tem que liberar perdão todos os dias. Tem que se rasgar diante da presença todos os dias. Tem que buscar todos os dias. E aqui nós vamos ver no capítulo 3 que Pedro e João estão indo para o templo orar. E aí eu parei para analisar e eu falei, meu Deus, eles já tinham recebido o Espírito Santo, estavam cheios do Espírito Santo, mas mesmo assim eles continuaram indo para o templo. O nosso erro muitas das vezes é achar que eu já estou cheio demais, eu já estou transbordando demais e eu não preciso buscar mais. Eu não preciso orar mais, eu não preciso estar na igreja todos os dias mais. Eu não preciso, sabe, a gente começa a pensar a gente começa a colocar o nosso ego lá em cima, não, agora eu estou bem, eu não preciso buscar mais. Quanto mais você busca, mais você tem que buscar, irmãos. O tempo que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos vivendo, não tem sido dias fáceis. Tem sido dias difíceis, muito difíceis. Que se a gente não estiver no altar do Senhor, buscando ao Senhor, a gente acaba abrindo mão de tudo e voltando a viver a vida que a gente vivia antes. Então se apegue com o Senhor, busque mesmo, se entregue mesmo, esteja em constante oração, em constante busca. E foi o que Pedro fez aqui. Ele foi para o templo junto com João. E alguns estudiosos vão dizer que era costume dos judeus naquela época eles irem 3 vezes ao dia ao templo para orar. Então eles estavam fazendo aqui o que eles já eram acostumados também a fazer. Mas foi o que eu disse, eles já estavam acostumados a fazer isso aqui. Eles já viveram com Jesus durante longos anos. Para que eles iriam continuar esse costume aqui? Talvez viram Jesus orava, Jesus ia para os montes. Não, eu estive com ele. Qual a necessidade de eu continuar subindo, de eu continuar indo para o templo? Não tem necessidade, talvez na mente deles, não sei. Mas aqui eles foram para o templo, e juntinhos, porque eles sempre andavam juntos, né? Não andava sozinho. Então deixa eu já liberar a palavra para você nesta manhã. Não ande sozinho. Não ande sozinho, não ande. Tem alguém do teu lado, mas essa pessoa precisa ser, João era o amado de Jesus, era o discípulo mais amado de Jesus. E mesmo assim ele estava ali junto com Pedro, indo para o templo. Só que nesse dia, nós vamos ver que aqui
aqui a igreja começa a atuar, mas atuar, aqui foi um primeiro milagre que aconteceu, depois que Jesus já não estava mais com eles. Então aqui, quem tá exercendo o chamado, quem está sendo instrumento aqui é Pedro e João. Eles estão aqui com a autoridade do nome de Jesus para a vida desse homem. Então esse homem está ali, o presbítero trouxe aqui bem explicado, que ele estava ali, todos os dias ele era colocado ali naquela porta. E a palavra, e alguns estudos vai dizer que essa porta era uma porta, tinha outras portas no templo, mas era uma porta que tinha mais acesso, era uma porta que as pessoas mais entravam. Então, qual a estratégia dele? Eu preciso ficar num local aonde tem mais movimento de pessoas, porque como ele vai conseguir as esmolas num local aonde não tem ninguém, aonde não passa ninguém? Então ele estava num lugar correto, ele estava ali para poder pedir a esmola dele, e aonde passava muita gente. Se a gente for parar para pensar hoje, e a gente sair nas ruas, e a gente vê alguma pessoa assim esmolando, nós vamos ver que essas pessoas ficam em locais estratégicos. Se você andar no centro de Nova Iguaçu, aonde você passa, tem alguém sentado ou com um potinho, esperando receber alguma coisa. Por quê? O fluxo é muito grande de gente. Então ele estava nessa porta onde o fluxo era muito grande. Pedro e João, sobre alguns estudos que eu fiz, provavelmente já tinha passado por aquele homem diversas vezes. Porque era o costume deles, 3 vezes ao dia ao templo para orar. Então, eles passaram por aquele homem. Só que nesse dia, eles olharam para aquele homem. Porque a palavra vai dizer que Pedro fita os olhos nele. Algo chamou a atenção ali. E eu acredito que aquele dia, Jesus marcou. Eu acredito que aquele dia, Deus marcou para mudar a história daquele homem. Não, esse homem não vai esmolar mais. Não, esse homem não vai ficar mais vivendo desprezado. Não. Esse homem não vai mais ficar aqui mendigando. Não, não vai mais. Hoje eu mudo a história dele. E aí o que ele fez? Usou Pedro e João. E aí, a hora nona, se alguns não sabem, a hora nona são as 3 horas da tarde. Né? Tem muitas igrejas que fazem a hora nona, né? Que tiram o momento de oração às 3 horas da tarde. E aí esse coxo estava ali. E a palavra também vai me dizer que era de nascença, ele não ficou coxo. Ele nasceu assim. Lá no capítulo 4, no versículo 22, vai dizer que esse homem vivia 40 anos assim. Eu não sei quanto tempo você tem vivido enfrentando alguma coisa na sua vida. Eu não sei quantos anos você tem esperado por um milagre de Deus acontecer na sua vida. Esse homem está 40 anos. Desde que nasceu, esse homem vivia nessa situação. Sendo colocado à porta do templo, dependendo das pessoas. Dependendo que as pessoas esmolassem na vida dele, dessem um dinheiro para ele. E aí Pedro vai olhar, lá no versículo 3, ele vendo a Pedro, o coxo olha para Pedro e João, que está entrando para o templo, que pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Isso aqui me chamou muita atenção. Olha para nós. A condição daquele homem, a rotina dele era: tá vindo alguém entrando, automaticamente ele abaixa a cabeça para pedir a esmola. Ou um pote, não sei, alguma coisa. Ele ficava assim, a vida dele era essa, a rotina dele era essa. Só que quando Pedro chega diante dele, juntamente com João, fala: olha para nós. A posição que aquele homem estava, ele precisava levantar a cabeça para olhar para Pedro. Pedro queria um contato com ele. Pedro queria estabelecer um contato com aquele homem. Ei, olha para nós. Eu vejo isso aqui, irmãos, como uma autoridade de Deus, uma ousadia. Pedro foi um homem muito ousado na presença do Senhor. Ele fala: olha para nós.
E aí a palavra vai dizer que ele olha, mas ele espera receber alguma coisa. Ele está tão acostumado com aquela rotina, com aquela vida, que ele já olha para eles esperando algo. Esperando que, imagino ele, nossa, ele pediu para olhar para eles, deve estar vindo uma oferta muito grande para mim. Deve estar vindo uma esmola gigantesca que ninguém me deu ainda. E aí ele olha para eles. E Pedro, cheio da autoridade de Deus, ele vai dizer para ele: não tenho prata nem ouro. Eu não tenho aquilo que você precisa agora. Eu não tenho o dinheiro que você quer. Mas o que eu tenho, e que o Pedro tinha a presença. Mas o que eu tenho, aquilo que eu recebi, eu vou entregar para você agora. Isso te dou. A presença que eu recebi, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu imagino, irmãos, isso ecoando ali naquele lugar, naquela hora. A voz de Pedro ecoando ali, dizendo para ele: levanta-te e anda. Ei, meu amigo, acabou isso aqui para você. Acabou essa rotina que você vive. Acabou essa história aqui que criaram para você. Acabou esse cenário. Derarabá, sui decandarabá, sui andararabá. E derarabá, sui decandarabá, sui andararabá. O que eu tenho eu te dou. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Como eu disse, a rotina daquele homem era ser colocado na porta do templo todos os dias. Mas para ele era só mais um dia pedindo esmola. Para Pedro e João era só mais um dia indo ao templo para orar. Mas para Jesus era o dia de curar e mudar a história daquele homem. Hoje você chegou aqui, talvez tenha falado: mais uma consagração. Mais um dia que eu levantei. Mais um dia vivendo. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor te trouxe até este lugar porque Ele quer curar você. Ele quer mudar o cenário da tua vida. Não, chega de dias comuns. Chega de dias comuns e de vida rotineira. Eu tenho algo novo. Eu tenho uma nova história para você. Eu quero mudar o cenário da tua vida. Eu quero mudar o cenário da tua história. Talvez você é olhado, desprezado, humilhado. Mas hoje o que eu tenho, aquilo que foi derramado sobre a minha vida neste dia, que é a presença de Deus, eu entrego a você nesta hora. Eu dou a você essa presença nesta hora. Eu peço a Jesus que a mesma presença que eu estou sentindo aqui, que você sinta aí também no teu lugar essa manhã. Oh, Espírito Santo, nessa manhã, em nome de Jesus, receba a autoridade de Deus. Receba a ousadia. Receba a autoridade de Deus. Receba a ousadia. Para que quando você estiver na presença de alguém que esteja precisando e necessitando, você declare Jesus para ela. Você apresente Jesus para ela. Derrama, Jesus. Derrama da autoridade. Derrama da ousadia.
Alguns estudos vão dizer que pessoas que viviam assim, enfermos, igual esse coxo, eles não poderiam entrar no templo. Eles eram proibidos de entrar no templo. Eles viviam no lugar chamado Vale dos Rejeitados. Eles não poderiam estar ali no meio das pessoas. Mas eu acredito que esse homem ele tenha conseguido uma espécie de alvará naquela época, alguma coisa, de que deixavam ele ficar na porta do templo, para poder recolher essas esmolas. E ele fica ali, naquele lugar desprezado, mas Pedro chega e declara essa palavra de comando sobre a vida dele. E o presbítero falou exatamente sobre isso aqui, sobre a palavra que é lançada e liberada. Aqui Pedro lançou a palavra sobre a vida dele. E a palavra, com mais a ação, ela gera resultados. Porque aqui nós vamos ver que lá no 6 Pedro lança a palavra, mas lá no 7 Pedro vai pegar na mão daquele homem. Ele estende a mão para ele, levanta ele, pega ele pela mão direita, e a palavra vai dizer que Pedro o levantou. Porque palavra por palavra fica só palavra mesmo. Mas quando tem uma palavra com uma ação em seguida, irmãos, grande é o resultado. Então, se ultimamente você tem só lançado palavras dizendo, essa situação vai mudar, esse cenário vai mudar, isso aqui não vai mais me prender. Mas se você não tiver uma ação para que isso mude, não vai ter resultado. Então Pedro, cheio da autoridade, pega na mão direita daquele homem e levanta ele. E a palavra vai dizer que logo, imediatamente, os pés daquele homem, os tornozelos dele se firmaram, irmãos. O homem ficou de pé. Para quem estava há 40 anos vivendo naquela vida, a cura chegou para ele. Grande foi o milagre que o Senhor operou ali. Eles não deram algo, eles não deram àquele homem, eles deram àquele homem algo que dinheiro nenhum pode dar. Aquele homem estava esperando dinheiro, Rafa. A vida dele era aquela. Acho que ele nunca imaginar que naquele dia a história da vida dele ia ser mudada daquele jeito. Ele não recebeu dinheiro, mas ele recebeu algo melhor do que dinheiro. Aquele homem não recebeu só a cura exterior, mas ele recebeu a cura interior também. Porque, Anne, como assim? Imagina dentro dele, pensando, isso aqui não muda, toda vez eu estou aqui, que nada acontece de novo. Eu não sou útil para ninguém. Eu não consigo ser útil para ninguém. A minha vida vai ser isso aqui. Eu vou morrer aqui. Não tem mais o que ser feito. Mas ele recebeu muito além do que ele pediu. E assim é o Senhor Jesus conosco. Nós pedimos uma coisa e Ele faz além do que pedimos e pensamos. Talvez você esteja pedindo algo ao Senhor e ainda não aconteceu, é porque Ele está preparando algo muito maior e muito melhor para você. Ajude alguém a se levantar. Talvez tenha alguém na sua casa, na sua família, não sei, ou na igreja onde você congrega, alguém que esteja precisando dessa mão também, para que você possa levantar essa pessoa, mas com a autoridade do Senhor. Talvez você esteja sentindo falta de alguém na igreja, alguém que não vá mais na sua casa, e talvez essa pessoa esteja precisando da presença que você carrega. Essa pessoa está precisando da presença que você carrega. Ajude essa pessoa a se levantar como igreja, porque aqui Pedro e João estavam como igreja. Como igreja já. Porque nós vamos ver que depois disso tudo aqui acontece um alvoroço muito grande. O presbítero falou sobre isso.
Pedro e João é preso por causa disso aqui que aconteceu. Porque os religiosos daquela época não aceitavam que isso estava acontecendo, que o evangelho estava sendo pregado ali naquele lugar. Então o que eles fazem? Vão botar eles na prisão, vão prender eles, para eles não falarem mais. A gente não quer, é como se eles falassem assim para eles: a gente não quer que vocês falem de Jesus aqui, porque era muita alma que eles estavam ganhando ali. Muitas almas, eram muitas almas. Existem situações que dinheiro nenhum é capaz de resolver, mas o nome de Jesus é. Clame pelo nome de Jesus. Talvez você tenha já gastado todos os seus recursos, todos, mas o nome de Jesus é capaz de resolver toda e qualquer situação. Clame pelo nome de Jesus. Se necessário, grite pelo nome de Jesus. Lembra do cego Bartimeu? A multidão ali impedia dele mas ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu não estou enxergando não, eu não estou tendo acesso não, mas eu vou gritar. E Jesus atendeu aquele homem. Peça a ele: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ou tenha compaixão de mim. Lá no versículo 8, já estamos finalizando nessa manhã. No versículo 8 vai dizer que: e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo. Irmãos, isso aqui é muito interessante, irmãos, porque esse homem poderia correr para qualquer outro lugar. Está curado, está de pé. Ele poderia ir até as pessoas que colocavam ele na porta do templo: olha o que aconteceu comigo, eu fui curado. Mas não, a palavra vai dizer que ele entra no templo. Imagine na mente dele: eu era proibido de entrar aqui, eu só vivia nessa porta, eu só ouvia os cultos aqui nessa porta, mas hoje eu estou tendo a oportunidade de entrar, então eu vou entrar. E ele não entra de qualquer jeito não, a palavra vai dizer que ele entra andando, saltando e agradecendo a Deus, louvando a Deus. Eu imagino como se a gente estivesse aqui agora, reunidos nesse culto, e de repente alguém que recebe uma cura, algo ali fora, essa pessoa entra correndo, pulando aqui, gritando, agradecendo a Deus. Que movimento que não vai acontecer dentro dessa igreja, irmãos? Imagina aquele culto lá sendo paralisado dentro do templo. As pessoas olhando e não entendendo nada. Como pode esse homem na porta aqui, esmolando há anos já? O que esse homem está fazendo de pé? Ninguém estava entendendo nada o que estava acontecendo. Mas o que é lindo é que ele entra no templo e ele reconhece que a gratidão dele tem que ser dada a Deus. E eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: quando você receber aquilo que o Senhor tem para liberar sobre a sua vida, não deixe de voltar no templo para agradecer. Porque nós, seres humanos, nós temos o costume de, nós pedimos. Deus vai e nos concede. E quando a gente recebe, a gente nunca mais volta na igreja. Mas antes a gente estava na igreja todos os dias. Só que agora, quando a gente recebe, muitas pessoas fazem isso. Recebi a bênção que eu queria, não vou voltar não. Eu vou viver aqui, desfrutar da bênção que eu recebi. Só que esse homem aqui, ele entra dentro do templo. E quando ele entra dentro do templo, foi exatamente o que eu disse, acontece um alvoroço ali. Porque ninguém entende nada. Nada. Mas eu imagino a alegria daquele homem, como ele estava feliz. Como ele estava feliz de receber aquela cura. Isso se chama reconhecimento. É quando eu reconheço aquilo que Deus fez pela minha vida. Não deixe de reconhecer. Não deixe de ser grato. Não deixe de ser grata ao Senhor. Reconheça sempre. Sempre. Você pode levantar suas mãos nessa manhã, que eu vou profetizar sobre a sua vida. Muitos ali ficaram espantados com aquilo que aquele homem, aconteceu com aquele homem. Muitos ficaram assustados com espasmos,
tentando entender o que aconteceu. Eu profetizo em nome de Jesus que muitos ficarão espantados e sem entender o que Deus vai fazer na sua casa, na sua vida, no meio da sua família, lá no seu trabalho. Muitos vão ficar sem entender. Muitos vão ficar sem entender. Como assim? Rafaela recebeu isso. A Rafa viveu isso. Como pode? Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Grande vai ser o milagre. Grande vai ser o milagre. Recebe nessa manhã que grande vai ser o milagre que Deus vai começar a fazer a partir de hoje sobre a tua vida. Aquela cura que você tanto pede, aquela resposta que você tanto pede, Ele está agindo, Ele está trabalhando. Anne, mas eu não estou vendo nada acontecer, mas Ele está fazendo. Ele manda dizer para você que Ele está fazendo. Ele está agindo. Não há nada impossível para Ele. Grande vai ser o milagre. Portas serão abertas. Portas serão abertas. Não, você não vai mendigar mais. Você não vai pedir mais. Pelo contrário, você vai ter para abençoar. Você vai ter para abençoar. Oh, Espírito Santo. Obrigada pela tua presença, Jesus. Obrigada pela tua presença. Ele está neste lugar. Eu sinto a presença dele aqui, irmãos. Ele está trabalhando em corações aqui neste dia. Ele está curando. Ele está curando. Feridas que são da alma, Ele está curando. Algo que é físico, Ele está curando. Jesus, eu me coloco como se fosse na posição de Pedro nessa manhã, como igreja do Senhor. E eu profetizo, Pai, em Teu nome, Jesus, a transformação, a cura, a mudança de cenário. Que decretos sejam mudados neste dia. Quem era desprezado não vai ser desprezado mais. Quem vai ser caluniado não vai ser caluniado mais. Se levante do teu trono, Jesus, nessa manhã. Envia o teu anjo. Envia o teu anjo aqui. Envia o teu anjo lá na casa das minhas irmãs. Envia o teu anjo lá e guerreia nessa manhã. Desfaz toda a obra do adversário, todo levante do inimigo. Repreenda nesta manhã, Jesus. Oh, Jesus. Lá no versículo 11 do capítulo 3 vai dizer que: e apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas,
por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Pedro estava dizendo para eles, olha, por que vocês estão olhando para mim e para João? A gente não fez nada. Não foi a gente que fez. Porque as pessoas estavam olhando para eles como se eles tivessem feito aquilo ali. Mas não foi eles quem fez. E eu quero que você se lembre de uma coisa. Que todas as vezes que o Senhor te usar como instrumento para a vida de alguém, que você reconheça sempre que o mérito e a honra é sempre de Jesus. Não é nada sobre nós. Nunca vai ser sobre nós. É sobre Jesus. É sobre a presença dele, porque é ele quem faz. A gente sem a presença, a gente não faz nada. E é exatamente o que Pedro estava dizendo aqui. Olha, não foi a gente. Pedro deixou claro que não era sobre ele ou sobre João, mas era sobre Jesus. Então tudo que você fizer, que seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não é nada sobre nós. Lembre-se disso, nada sobre nós. O poder que curou aquele homem foi o poder de Jesus. Foi uma palavra lançada através da vida de Pedro, mas o poder que curou ele foi o poder do nome de Jesus. Lá no capítulo 4, para terminarmos, no versículo 7 ao versículo 10, vai dizer assim: e pondo-os no meio, perguntaram. Os sacerdotes ali, os capitães daquela época, coloca Pedro e João ali e começa a fazer perguntas. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. Foi o nome de Jesus. Pedro a todo momento deixou claro que foi o nome de Jesus, que foi o poder de Jesus quem curou aquele homem. Então, preste sempre a honra e a glória sempre ao Senhor Jesus. E creia nesta manhã que grande vai ser, grande está sendo o mover do Senhor em favor da sua vida, da sua casa, da sua família, seja lá no seu trabalho também, não sei, seja onde você estuda também. Deus, Ele está trabalhando e a cura do Senhor veio, e eu creio que veio e está vindo sobre as nossas vidas nesta manhã. Cura em todas as áreas, não é só a cura física, mas em todas as áreas da sua vida, seja no seu sentimental, emocional, seja em algo que você tem pedido muito a Deus para Ele entrar com a provisão, para que Ele possa agir. Ele está agindo nesta manhã, eu creio. Você crê também, em nome de Jesus? Você crê? Amém? E eu sou grata mais uma vez por essa oportunidade, e que possamos sempre reconhecer a majestade do Senhor, o poder dEle e tudo aquilo que Ele tem entregado sobre as nossas vidas, né? Que possamos prestar honra e glória sempre ao nome do Senhor Jesus. Amém? Você que pode aplaudir o Senhor, aceita essa oportunidade em nome de Jesus.